Contratação por minuto, 10 milhões de candidatos cadastrados, mais de 10 mil empresas impactadas e eles estão só no começo. Eu tô falando da GUP. Nossos convidados de hoje para nossa live Esquenta Operação Match de Carreira. Sejam todos bem-vindos, que hoje a gente vai falar com uma das plataformas que mais tem ganhado share de mercado aí em processos de recrutamento e seleção. Quem está procurando uma recolocação certamente já se deparou com uma vaga sendo indicada aí, né, sendo feita pela GUP e surgem muitas dúvidas em relação a isso, né? Então, para isso, a nossa live hoje vai ser com duas pessoas do time da GUP, o Guilherme Dias, que é cofundador da GUP e hoje é CMO, estando à frente das áreas de inovação, produto, comunicação e diversidade. Ele também já foi sócio e consultor da Elo Group. E a Mariana Dias, também fundadora da GUP, ela foi já premiada como profissional do ano pela ANEFAC em 2020 e hoje ela é investidora anjo de startups fundadas por mulheres no Brasil, super incentivando o empreendedorismo feminino. Bora conversar com a GUP hoje. Vocês me mandaram um monte de dúvidas sobre como é que funciona a plataforma, como é que é a inteligência artificial. Carol, eu mando meu currículo, nunca sou chamada. Tem algum segredo por trás dessa plataforma que tem crescido tanto, né? Gente, uma contratação por minuto é super expressivo. Se não está dando certo para você, a gente precisa investigar como que a gente está performando, como é que está o nosso currículo, como é que a gente está conversando com a inteligência artificial. Deixa eu só ver aqui, o pessoal da GUP já está aqui. Alguns estão entrando, enquanto isso, sejam todos bem-vindos aí para mais uma live esquenta do Operação Match de Carreira. Oi, pessoal, tudo bem? Olá! Olá, Carol! Boa noite! Boa noite! Muito bom ter vocês aqui, pessoal, vocês vão adorar o time da GUP. Eu tive o prazer de conversar com eles já, eles são super joviais, são super tecnológicos, inovadores. E a GUP, eu estava contando aqui que a gente tem uma contratação por minuto na GUP. São 10 milhões de candidatos cadastrados e vocês estão só no começo. Conta pra gente um pouquinho mais, né, dessa trajetória de sucesso que é a GUP. Eu acho muito legal essa conversa, vocês estarem aqui, porque a gente humaniza a marca, né? Eu estava recebendo um monte de dúvidas. Carol, a GUP, Carol, como é que eu faço para a GUP? Eu mandei aí o teste da GUP, como é que eu faço? Desclassificado, não sou desclassificado. Eu falei, gente, calma, eu vou estudar sobre a GUP, estudei sobre a empresa, vi uma trajetória assim incrível, admirável, mas nada como conhecer, conversar, para a gente ver, olha, por trás da empresa tem gente como a gente, né? Então conta pra gente, o que se deve esse sucesso da GUP aí? Muito bem-vindos. Carol, super obrigada pelo convite. A gente está muito empolgado para fazer essa conversa, essa troca. Então, quem estiver aqui participando, mande mesmo perguntas. O máximo que pode acontecer, a gente fala, não sei, né? Mas eu acho que a gente sai muito mais fortes aí hoje. Então, puxa, deixa eu começar a contar, né, o que você perguntou aí de que vem esse sucesso. Gente, atrás da GUP tem gente, como a Carol falou, né? Não somos só nós dois, a gente está aí, né, à frente da GUP, mas são mais de 300 pessoas, né, que todos os dias estão focadas aí para fazer tudo isso acontecer. E a GUP, ela surge de uma dor, de uma dificuldade, né, que tanto eu quanto todos os fundadores da GUP a gente tinha para recrutar. A minha história é que eu trabalhei numa grande empresa, que eu tinha muita dificuldade de como tornar o processo seletivo mais humano, mais ágil. A realidade é que a gente recebia milhares de currículos e não conseguia ver todos. Era humanamente impossível fazer um recrutamento, né, humanizado, ágil. E aí veio o insight, puxa, e se? E se a gente criasse uma solução para tornar a empregabilidade muito mais justa, muito mais ágil, muito mais encantadora? E aí a história é que a gente vendeu tudo que a gente tinha. A gente vendeu os carros. Olha que legal. A gente foi morar os 3 sócios, né, juntos dentro de um apartamento. O escritório da GUP foi dentro desse apartamento durante 1 ano. A gente pegou todo o dinheiro da nossa poupança para colocar dentro desse sonho que a gente via que tinha que mudar. E aí o negócio começou a crescer, 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 crescer. Desde o início da GUP, a gente dobra pelo menos a cada ano, né, num crescimento muito acelerado. E eu acho que por que a gente está crescendo tanto? Existe uma dor gigante dos dois lados dessa equação de empregabilidade. De um lado, as empresas
que estavam e ainda estão muitas vezes, puxa, como é que a gente melhora o nosso processo seletivo? Mas de outras pessoas candidatas, né, Carol, que é o que a gente vai falar aqui hoje, que estão aí em resposta, ou muitas vezes tem que ir lá na empresa. Calma, gente, é isso aí. E aí é isso que a gente faz. Como é que a gente torna o processo também muito melhor para essas pessoas candidatas? A gente olhava os nossos amigos. Legal, gente. Olha, é conexão, é ao vivo, é assim mesmo, né? A gente vai travando, eles vão voltar. E o legal deles contando a história deles, que eu conhecia já, é esse sonho, né? Eles viram uma dificuldade no mercado de trabalho, que não conseguia empresas encontrar os candidatos ideais, essa dificuldade para encontrar os candidatos ideais, né? E aí surgiu a ideia, eles se juntaram, ela largou o emprego, ela tinha um cargo super legal, numa empresa grande e tudo mais. Eles falaram, gente, vamos juntar todo o dinheiro que a gente tem, vamos todo mundo morar junto na mesma casa. Então eles foram morar na mesma casa, venderam carro, venderam tudo e falaram, bom, vamos juntar esse dinheiro, vamos juntar tudo que a gente tem e vamos criar uma empresa que traga essa solução, que consiga ajudar as empresas a encontrarem os candidatos ideais. Então, assim, eles estão super bom. Deixa eu ver se eles voltaram aqui, ó. Vamos lá. Eu vou convidar eles de novo. E aí, conexão é isso, né? Então, eles largaram todos os empregos, eles tinham carreiras sólidas, já com salário legal, super estabilizados, mas faltava aquele sonho, né? Faltava aquela vontade de fazer algum impacto na sociedade, que era o que eles queriam, né? Tava dando uma resumida aqui na história de vocês, que é muito legal, morar todo mundo em república, vamos morar junto, vamos tentar ir atrás desse sonho. E aí, quanto tempo tem a GUP? Conta pra gente. O pessoal tá adorando a história aqui. Puxa, que legal. A gente caiu, mas a gente voltou, gente. Problemas aí do online, né, Carol? Online, ao vivo, é assim mesmo, né? Se cair de novo, a gente promete que a gente volta. Volta, eles voltam, gente. Quanto tempo tem a GUP? A gente existe há 6 anos, Carol. Então, a gente começou a GUP lá atrás, em 2015, 6 anos de empresa. Legal, né? Então vocês viram o que não é a paixão. E a gente tem que levar isso para nossa carreira também, né? Às vezes a gente está infeliz na carreira, tudo que a gente faz parece que não dá certo, tudo que eu entrego não é valorizado porque a gente está no lugar errado. É por isso que a gente tem que dar esse match perfeito, a gente tem que se encontrar na carreira. E quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente fica assim, ai meu Deus, mas agora o robô já era difícil antes, agora algoritmo, o que é isso? Quando na verdade, essa é uma solução que tem como propósito ajudar os profissionais a serem mais felizes, ter esse encontro perfeito, né? Explica pra gente como que é isso na prática, né? O pessoal tá falando, ai, nunca deu certo pra mim, não consegui a GUP. A gente vem aí de algumas lives explicando como existe uma inteligência artificial por trás. Como que é na GUP, assim, que é a dúvida principal que o pessoal tem. Como que eu consigo emprego pela GUP? Boa, Carol. Eu vou contar um pouquinho. Antes, eu vou até fazer um link com o que a gente estava dizendo sobre o nosso crescimento, né? A gente tem conseguido crescer bastante, ajudando cada vez mais empresas a contratar, porque tem muita vaga, em número absoluto, né? Tem bastante vaga aberta no nosso mercado. Só que, ao mesmo tempo, no nosso país, infelizmente, a gente tem uma taxa de desemprego muito alta. A gente tem um nível de qualificação, muitas vezes, em alguns setores, baixo. Isso faz com que, quando uma empresa abre uma vaga, o que acontece? Dezenas, centenas, números reais, viu, Carol? Tem empresa, clientes nossos que abrem uma vaga e tem milhares de pessoas aplicando para uma mesma posição. Então, infelizmente, no nosso país, a concorrência é muito alta. E aí, para cada uma pessoa que é contratada, quantas pessoas não estão sendo contratadas, né? Então, eu já vou falar um pouquinho da Gaia, mas está ligado com esse objetivo, né? Para que a inteligência artificial existe? Então, só para tangibilizar um pouco desses números que eu comentei, por exemplo, a gente tem ajudado, na média, por mês, 35 mil pessoas a conseguirem um emprego, a serem realmente contratadas, 35 mil pessoas. Só que são 6 milhões de pessoas por mês que se aplicam em uma vaga.
Então, 6 milhões de aplicações, mas tem 35 mil pessoas que estão conseguindo esse emprego. Então, para que a HI existe? É para esse desafio aqui que eu falei. Dezenas, centenas, milhares de pessoas se aplicando numa vaga. Pessoal, um RH, um ser humano, não consegue olhar tanto currículo, não consegue analisar com profundidade, com carinho que merece todas essas informações. A gente estava até lembrando, né, Mari? Sim. Como antigamente tinha essa sugestão para as pessoas fazerem currículos muito enxutos. Não sei se vocês estão acompanhando a live e já ouviram. Faz um currículo muito enxuto, muito pequeno, porque o RH não consegue olhar. E aí você está deixando um monte de informação de lado por reduzir o número de informações, experiências, de conquistas que poderiam estar nesse currículo. Então a Gaia, a inteligência artificial, existe para isso. A Gaia, para quem não sabe, é a inteligência artificial deles. O robô deles é tão chique, gente, que tem até nome. Tem um nome, Gaia, G de Gup, A, inteligência artificial. Pronto, deixa até para contar um pouco do nome. Então a Gaia ela existe para isso, para dar uma chance para que todo mundo seja analisado. Porque imagina você receber tudo isso por e-mail. Quem consegue olhar tudo isso, um monte de PDF na caixa de entrada do e-mail? O ser humano, a área de recursos humanos não consegue. Então a gente consegue com a Gaia analisar por meio da inteligência artificial todas essas dezenas, centenas, milhares de pessoas em uma mesma vaga para dar uma chance para todas elas. E aí a gente ordena essas pessoas para o RH poder focar o esforço em quem está ali na maior probabilidade de ter fit com aquela posição. E aí eu até gosto de comentar um pouquinho sobre isso, porque o que a Gaia olha, né? O que ela está analisando para fazer essa ordenação, essa recomendação para o recrutador? Ela olha características como experiência profissional, sobre as características como a sua formação, os cursos que você já fez, os resultados dos testes que você participou ali durante o processo, as línguas que você tem proficiência, mas o que ela nunca vai olhar são características como o seu gênero, como a sua raça, como a sua idade, se você nasceu num bairro nobre ou não. Este tipo de característica, infelizmente, o ser humano... Eu me engatei aqui porque é um assunto que eu sou apaixonado, tá? Então você me corta. Mas esse tipo de características são coisas que o ser humano tem uma série de vieses inconscientes, né? Então, nós, seres humanos, nós carregamos vieses inconscientes que muitas vezes, infelizmente, são aplicados no recrutamento e seleção. Então, a Gaia, a inteligência artificial, também ajuda com isso, por ela nunca olhar por idade, ela nunca vai olhar o seu gênero, ela nunca vai olhar a sua etnia, a sua raça. Então, ela nunca vai considerar isso no processo para ajudar a empresa a contratar. Queria só complementar o Gui aqui, que assim, a Gaia é um pedacinho, gente. A inteligência artificial é um pedacinho da plataforma, né? E é só o começo, que ela, assim, o processo de recrutamento e seleção é como se fosse um grande funil, né? Que tem as suas etapas pela empresa. E depois que tem toda esse match inicial, as empresas vão e realizam as outras etapas do processo, que podem ser entrevistas, podem ser dinâmicas online, diversos tipos de etapas. Então, dentro da GUP, a empresa ela consegue fazer diversas coisas, como uma comunicação com as pessoas candidatas, que nem vocês que estão aí. E aí, do lado do candidato, né, algo que você perguntou, puxa, e aí, como é que faz, né, para as pessoas serem vistas cada vez mais pela GUP, passarem no processo seletivo? Isso que o Gui colocou, dessas análises que são olhadas pela inteligência artificial, são algumas dicas. Então, puxa, o quanto que você, na hora de for lá preencher o seu currículo, tem que colocar o melhor sobre você, gente. Aqui é uma dica muito importante. Eu vi alguns comentários aqui, né? Puxa, mas a Gaia não tá olhando para mim. Gente, a Gaia é só o comecinho. Quem toca o processo seletivo não é a GUP. Acho que é legal, né, Carol? Até pra gente explicar. Isso, acho que é legal explicar isso. Né? O que a GUP faz, o que a GUP não faz. Nós somos só a plataforma. É a empresa que vai lá e fala assim, eu quero contratar um analista júnior de tal função, com esses pré-requisitos, e a empresa, ela que constrói quais são as etapas. É a empresa que vai decidir, eu quero esse teste, eu quero esse pré-requisito, eu quero esse tipo de dinâmica, eu quero 5 ou 1 entrevista. Tudo é empresa. E é aí empresa, o nosso, é empresa. Exato. E o nosso time da GUP vai, tá ali suportando com a plataforma e com muitos treinamentos para a empresa conseguir fazer processos mais enxutos,
perguntar e pedir os testes certos, mas às vezes não necessariamente isso acontece. Então, eu vi alguns comentários, puxa, às vezes tem muitas coisas, tem muitos testes, mas não é a GUP que coloca isso. E aí, sabendo sobre tudo isso, puxa, como que você, ao entrar numa vaga, você entende bem o que a empresa está pedindo? Quais são esses pré-requisitos? Será que eu tenho esses pré-requisitos realmente? Porque isso vai ser visto na inteligência, mas isso vai ser visto em todas as etapas do processo seletivo. E aí, enfim, a gente tem uma live inteira que a gente está cheio de dica aqui sobre como realmente você se preparar para passar por todas as etapas, não só pela Gaia. O importante da gente destacar, né, essa discussão sobre a humanização do processo seletivo com o uso da inteligência artificial, muita gente acha assim, o robô ele vai eliminar as minhas chances, ele vai fazer com que seja mais difícil, quando na verdade é o contrário, né? Então, até como vocês estão dizendo, o robô ele não tem uma opinião, ele não tem um preconceito, ele vai de acordo com o filtro da empresa que está decidindo o que ela precisa de fato. Muitas pesquisas já indicam que o uso de inteligência artificial está deixando o mercado de trabalho mais diverso, tendo mais inclusão de mulheres no mercado de trabalho, pessoas negras, deficientes, e de todos, assim, a gente consegue ver uma abrangência muito maior, uma mudança dentro. Antigamente, existia um processo seletivo que diziam assim, quero uma mulher, eu quero um homem, tem que ser homem para trabalhar nessa posição. Tem que morar aqui nesse bairro, tem que ter tal idade. O robô não permite isso. E pela GUP, a gente está vendo que realmente não existe um filtro para isso. Não existe a idade tal. Eu não posso selecionar nada que seja preconceituoso. Então, o robô, ele humaniza o processo seletivo porque ele permite que mais pessoas entrem no processo como um todo. Agora, um diferencial legal da GUP, que eu acho que vale a gente destacar, é que quando a gente envia um currículo para uma vaga, né, o humano não consegue ler todos os currículos que ele recebe. Vocês viram que ele estava falando de, por exemplo, milhares de currículos que são recebidos? É impossível você ler tudo. O que a inteligência artificial da GUP faz? Ela seleciona quem faz sentido para essa vaga. Então, de toda essa base, com todos esses requisitos, quem é que tem a ver com essa vaga? E tem a ver não só com os pré-requisitos, mas com aquilo que vai dar o match, né? Que vai ser o ideal para essa oportunidade. Fora isso, um outro diferencial da GUP é justamente esse ranqueamento que eles criam. Então, além de eles pegarem essa base de todo mundo que tem a ver, eles criam um ranking com prioridade, assim. Então, olha, esse aqui tem mais, um match, por exemplo, de 100%, esse de 99,9%, esse de 98,8%. E, às vezes, você tem 99% de match com eles, mas como você mandou o currículo depois, ou como o recrutador estava vendo tantos currículos, ele não vai ter a oportunidade de ver o seu currículo. É isso que a GUP deixa de fazer. Gente, acho que eles caíram, vamos ver. Voltaram. Então, essa, gente, é a vantagem que a gente vê da inteligência artificial, da Gaia e da GUP. Então, currículos que, de repente, nunca seriam lidos, porque um humano não conseguiria, hoje, se você tem a ver com a oportunidade, você vai ter chance, sim. Mas, bem-vindos de volta, mas o bom que a gente conversou antes é que a gente tem que dar os paranauê aqui, né? Mas, então, assim, a gente já entendeu, né? A GUP tem esse diferencial de criar esse ranking. Se você tem a ver com a vaga, o recrutador vai ler o seu currículo. Porque, pelo que eu entendi, a dor que vocês tinham, né, até no nosso primeiro bate-papo, era isso. Tem tanta gente que tem tudo a ver com a vaga, mas o recrutador não consegue ler esse currículo, não chega até ele. Agora, não basta a gente ter tudo a ver com a vaga, a gente precisa expor isso dentro da plataforma, né? Como é na prática, como é que a gente consegue ter um currículo bem ranqueado, bem feito, bem assim, que vai realmente dar um match, que vai mostrar quem a gente é para o mercado de trabalho. Como é que é isso na prática? Perfeito, Carol. Assim, ó, vamos dividir esse processo. Antes da inscrição, depois da inscrição. Antes da inscrição, a nossa dica é entenda bem qual que é essa empresa, qual que é essa cultura, o que você realmente quer. A gente sabe que pelo desemprego, às vezes as pessoas candidatas acabam se inscrevendo em diversas vagas. E isso, às vezes, prejudica até você conseguir acompanhar todas essas vagas. Então, às vezes,
menos é mais, ajuda, né, a gente concentrar o esforço. Então, nossa primeira dica é estude muito bem a empresa, estude muito bem a cultura, vá atrás, tem vários sites na internet que falam sobre como que é trabalhar lá. Legal, Mari, já sei a empresa, já sei a vaga, já sei os pré-requisitos, entendi que os pré-requisitos combinam comigo, vou apertar esse botão aqui da GUP para eu me inscrever. A gente fez diversas tecnologias para os candidatos e candidatas para que esse processo seja mais ágil. Então, hoje você consegue subir o seu currículo, por exemplo. E aí a gente tem uma tecnologia que lê o seu currículo e te pergunta só o que a gente não conseguiu entender para você complementar. Então, se você usar essa tecnologia, será que o seu currículo está bem atualizado? Será que tem todas as informações que você precisa passar ali? Se não, antes de enviar o currículo, vai lá, entenda, ou mesmo depois que você subiu o currículo na plataforma, edite e complemente. Isso é super, super importante. Em cada experiência, gente, coloque suas conquistas. O que você conquistou? Ah lá, pessoal, olha a GUP falando, hein? Ela, a GUP, coloque conquistas. Gente, ó, conquista é muito importante. Então, assim, coloca o que você conquistou, né? Quais são, não só, vou dar um exemplo que às vezes a gente vê as pessoas colocando, né? Alguma vaga específica, assim, eu fiz uma atividade de projeto. Só isso não significa nada. Imagina, o Guilherme disse que tem 6 milhões de pessoas inscritas a mais por mês na nossa plataforma. E tem 35 mil pessoas contratadas. Então, a grande maioria não passa. Então, por isso você tem que caprichar. Tem que colocar, então, a sua conquista, tem que descrever bem as suas experiências. Se você participou de atividades extras, coloque isso também. Dê riqueza para aquilo que vai ser visto, não só pela tecnologia, mas pelo recrutador. Porque quem vai te recrutar no final do dia não é a GUP, é o recrutador que vai ler tudo aquilo também que está escrito você passando no processo, né? Os testes. Eu sei que existe aqui já algumas pessoas que eu fui vendo, puxa, Mari, mas tem muitos testes aqui na GUP. Quem coloca os testes, né, são as empresas. E a gente sempre tenta orientar muito. Puxa, colocar os testes que fazem sentido para cada vaga, né? E aí, puxa, a gente também teve o carinho de construir uma forma para que você consiga reaproveitar o seu teste. Mas, gente, quando for fazer um teste, dedique tempo. De novo, é uma chance. Então, é importante dedicar tempo. Você, né, se concentrar dentro de um ambiente para fazer o melhor que você consegue dentro daquele tempo que você vai ter no teste. E o bacana é que tem alguns testes ainda que tem até feedback, né? Se como que você performou. Então, você consegue aprender também com essa experiência. Tem algumas empresas que utilizam, Carol, perguntas adicionais. Puxa, são perguntas que as empresas colocam que elas precisam saber sobre as pessoas candidatas. Capriche, coloque bastante coisa ali sobre, exatamente de forma objetiva, né? Porque, puxa, isso é super importante, mas respondendo muito bem o que a empresa colocou. Gente, ao fazer isso, né? E aí, assim, você está escrevendo, volta para a vaga. Leia o que a vaga quer de novo, depois que você já escreveu tudo. E aí você fala, deixa eu ler de novo. Quais são os pré-requisitos dessa vaga? O que eles esperam de mim? Quais são as responsabilidades? Se eu fosse o recrutador, eu estou vendo isso aqui? E aí, gente, uma coisa muito importante, não adianta mentir. Não adianta mentir. Porque se de alguma forma a tecnologia te ranquear bem na entrevista, isso vai ser pego, né, Carol? Muito rápido. Mentira. Rapidinho o recrutador consegue pegar. Então, mas coloca as verdades, né, ali. E aí faça esse depara. E olha que interessante. Às vezes, você ao escrever tudo isso e você vai ver os pré-requisitos e falar, puxa, mas eu não combino mesmo com essa vaga. Que bom, você já sabe que não combina, então já até, de repente, não faz sentido aquele processo. Ou não, você fala, caramba, fez sentido, combinei, então vou continuar. E aí, gente, essa é a primeira etapa. A partir do momento que vai dando certo, você vai passando, fique atento aos e-mails, às comunicações da plataforma, para que você não perca, né, uma entrevista, por exemplo, ou uma data de um teste que você tem que fazer até tal data. A gente vê, infelizmente, algumas pessoas candidatas fazendo teste na última hora. Você vai fazer de forma ansiosa, não vai prestar muita atenção. Se tiver algum problema, a gente tem um time que vai te ajudar. Mas aí, de repente, já passou a data da empresa. Então,
consiga organizar seu processo para fazer com antecedência. E aí, à medida que você for passando, eu sei que a Carol é expert nesse assunto aqui de dicas de entrevista, de como, né, você se preparar, pois pegar todas essas dicas que a Carol coloca para você entrar numa entrevista super bem, porque não é só parte de currículo, somos muito mais do que currículo. E aí você precisa acabar muito bem para fechar muito bem a entrevista e aí, né, fazer o máximo que você conseguiu. Algo que a gente fala muito aqui é processo seletivo é você realmente encarar como um emprego. Então, dedicar tempo realmente para esse emprego, gente. Infelizmente, o desemprego está altíssimo. A gente sabe que muitas pessoas falam, puxa, eu nunca passo na vaga. A maioria não passa. Essa é a realidade. A grande maioria, infelizmente, não passa, porque a gente tem muito mais gente desempregada do que vagas abertas. Agora, você, sabendo disso, como que eu dou o meu melhor? Seja nos testes, seja na inscrição, seja no como eu vou descrever. Compartilha com seus amigos, de repente, fala, puxa, me dá um feedback. Você acha que realmente eu consegui escrever tudo que eu precisava? Ou, de repente, para um gestor que você trabalhou, puxa, você acha que tem alguma conquista ou outra que seria relevante eu colocar aqui e eu, de repente, esqueci? Ou seja, você está fazendo de tudo para que ali esteja o seu melhor. E aí, puxa, o processo vai passar. Tem algo que a gente também quer reforçar, que eu acho que é importante. Muita gente manda assim pra gente, mas eu tinha todos os pré-requisitos da vaga. Essa vaga era perfeita para mim, por que eu não passei? Imagine isso como um processo seletivo de vestibular. Tem vagas que são aquelas vagas, X vagas. E às vezes você foi muito bem, você tirou 99, mas se tiver alguém que tirou 100, infelizmente, essa pessoa que tirou 100 que vai passar. Então, às vezes, você não passou, não é porque você não é uma pessoa boa, ou porque você não tem os pré-requisitos, mas às vezes alguém teve mais do que você, né? Então, acho que é legal também para a gente gerar essa reflexão aí com todo mundo. E eu acho legal a gente falar de um ponto, que é isso, a gente está numa concorrência, né? Vocês falam que é realmente procurar um processo seletivo é como se fosse um emprego, e eu falo que o processo seletivo é uma maratona, isso como se fosse uma maratona esportiva, que a gente tem que se preparar, a gente tem que treinar, a gente tem que analisar o concorrente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, assim, quando uma pessoa é melhor do que a gente, não necessariamente ela é mais talentosa ou mais capacitada, mas ela tem uma estratégia melhor, uma preparação mais adequada. A gente vê, por exemplo, atletas que vão para as Olimpíadas, que ganham medalha de ouro, que ganham medalha de prata. Qual que foi a diferença? É o treinamento um pouco mais, na hora ter uma certa inteligência emocional, na hora conseguir desempenhar um milésimo, um detalhezinho a mais que fez diferença. É exatamente isso no nosso processo seletivo. Então, entender que estamos no meio de uma maratona, em que temos que uma concorrência gigante, faz com que a gente se prepare melhor para cada uma dessas etapas. E aí um ponto legal que vocês trouxeram é justamente pensar como temos concorrência, nós precisamos nos destacar, né? Então, é aquela coisa assim que eu sempre falo, a gente tem que parar de ser genérico nas respostas da entrevista, no nosso currículo, porque se eu sou, por exemplo, uma jornalista, não adianta eu ficar escrevendo que eu escrevo, que eu faço redação, que eu vejo pauta de notícia, porque todos os meus concorrentes estão fazendo a mesma coisa. Não adianta eu ir para uma entrevista de emprego e ele perguntar por que você quer trabalhar aqui, eu dizer, eu quero trabalhar aqui porque eu quero me desenvolver na empresa, porque isso daí todo mundo pode falar igual, a gente não consegue ser melhor que a nossa concorrência. Então, pensar nisso. E o outro ponto de gancho que vocês trouxeram, que eu sempre discuto bastante também no Pra Carreiras, é o seguinte, a gente está numa fase de desemprego. O que acontece? A gente fica desesperado. Então, eu falo assim, eu estou desesperado, eu quero emprego, meu Deus do céu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou disparar 250 currículos para um monte de gente, o que vier lucro, vou mandar um monte, quando na verdade vocês falaram também algo que eu super concordo, que não é quantidade, é qualidade. Quando você começa a ser muito mais assertivo, eu sei o que eu quero, eu sei no que eu combino, no que eu dou match, que tipo de empresa que eu posso agregar, né? Porque até mesmo no meu segmento tem startup, tem multinacional, tem tantos tipos de empresa para eu me encaixar, quando eu sei exatamente eu tenho isso para oferecer, essa empresa que eu quero, eu consigo trazer um discurso muito mais relevante. E aí, esse tempo todo que o pessoal fica falando dos testes, de preencher pergunta, é mais tempo para poucas empresas. Quando a gente está com 250 currículos enviando, obviamente, fazer tanto teste, fazer tanta pergunta vai ser muito mais cansativo, né?
Mas eu queria entender uma coisa com vocês, porque assim, na caixinha de dúvidas que eu abri, e da outra vez que eu abri da Gup, o que o pessoal mais pergunta é essa questão de testes mesmo, né? Os testes a gente já entendeu que são as empresas que querem. Então, por exemplo, o Pão de Açúcar está fazendo processo seletivo com vocês. Aí eles falam, olha, eu quero teste disso, 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 disso. Existe algum trabalho que vocês estão entendendo que de repente vale a pena diminuir os testes? Que eu lembro que vocês também estavam com essa conversa já com algumas empresas para entender um número ótimo, né? Que dê para também a empresa conhecer, mas que também não sejam tantos testes. Como é que está isso aí na Gup? Verdade, Carol. Até para compartilhar, assim, até para reforçar o porquê existem testes, né, pessoal? Os testes ajudam os recrutadores a identificar uma característica interpessoal. Eu quero identificar algum tipo de comportamento, eu quero identificar uma habilidade técnica que essa pessoa tenha ou não tenha para essa posição, ou identificar um fit com o estilo de trabalho dessa pessoa com a posição também. Hoje, na nossa plataforma, a gente oferece uma maneira para a empresa conseguir montar o processo seletivo dela. Então, ela escolhe todas as etapas desse processo seletivo. Como assim as etapas? Eu quero que o meu processo comece primeiro com um teste de perfil, depois eu quero que ele já faça um teste de lógica, e aí ele vai me mandar um vídeo com uma informação ali que eu vou pedir para ele gravar, depois ele vai fazer uma entrevista com o gestor, ele vai fazer uma entrevista final. Esse fluxo, ele é diferente para cada vaga, porque cada empresa monta o que ela entende que faz sentido para a posição dela. E os testes é a mesma coisa. Então, hoje a gente tem uma forma da empresa escolher ali e colocar os seus próprios testes do que ela acredita que faz sentido. E aí, esse ponto que você falou é perfeito, Carol. A gente sabe que mais testes não significa qualidade. Só que muitas vezes para o recrutador pode ser uma percepção de segurança. Vou pôr mais testes para estar mais seguro de achar a pessoa certa. Só que isso, na verdade, isso não acontece, na verdade. Mais testes não necessariamente ajuda a tomar a melhor decisão ali. Então, hoje a gente sabe que quanto mais isso prejudica a experiência das pessoas candidatas, diminui o engajamento. E o que a gente faz é um trabalho de educação para ajudar os recrutadores, as empresas a fazerem processos enxutos. Então, a gente tem, por exemplo, cursos de experiência do candidato, que a gente produz certificações para profissionais de RH para construírem processos seletivos que tenham uma boa experiência para vocês, pessoas candidatas. E um dos assuntos que sempre é falado é como fazer esse processo enxuto. Quais etapas montar, qual que é o número ideal ali, dependendo do tipo da vaga, por que não exagerar na quantidade de testes. Então, tem várias boas práticas que a gente tenta levar em várias iniciativas de educação, igual eu citei, cursos, mas a gente faz materiais, a gente faz artigos, a gente tem um time aqui dentro da Gup de sucesso do cliente que ajuda as empresas ali a orientar a como ter sucesso nas vagas. Então, com esse tipo de coisa. O seu processo está muito longo. Então, a gente tenta de várias formas, só que igual a Mari falou no começo, essa tomada de decisão, quem escolhe? A empresa que monta o processo. A gente tenta influenciar para oferecer uma melhor experiência. O que eu acho legal é que vocês estão sempre antenados, né? O pessoal está achando isso, como é que é a melhor experiência? E a Gup, ela está preocupada com a experiência não só das empresas contratando dentro da plataforma, mas também dos candidatos. Eles estão sempre ligados nisso, né? E isso eu achei muito legal. Vocês falaram também que o mais importante, que a gente enxerga, né, que o principal é a gente ter um bom perfil, preencher todos os tópicos, né, ter as palavras-chave. Como que é o filtro do recrutador? Assim, como é que eu sei se o meu currículo vai estar bem ranqueado, ele vai aparecer mais nas buscas ou não? Tem uma tática, uma estratégia melhor para isso? Olha, a melhor estratégia, eu adorei o que você colocou de uma maratona e precisa ter uma estratégia, né? E aí, gente, assim, a estratégia aqui que a gente tá falando, de novo, eu sempre gosto de reforçar isso. Não é você colocar quem você não é. É você traduzir da melhor forma possível quem você é. E aí, aqui, na hora que você abre a vaga e realmente pega uma folha sulfite, lista todos os pré-requisitos. Vai lá, tem uma parte de responsabilidades. É o que o recrutador espera de você nessa vaga. Coloca em pontos, puxa, o que ele espera? E aí faça, assim, logo depois que você preencheu, e se depara para você falar, eu realmente tenho tudo isso? Então, eu consegui traduzir que, além de eu sou uma pessoa muito boa, de novo, o negócio dos resultados que você teve, das conquistas. Sempre lembre que tem um monte de gente concorrendo com você. Então, de repente, tem um pré-requisito
Saber inglês, por exemplo, ou saber Excel. Legal, você colocou o que você sabe. Mas será que é suficiente? Será que você não pode colocar? Fiz um projeto que melhorou tais e tais resultados por meio de uma planilha que eu fiz. Isso ajudou a minha área a mudar de patamar. Olha isso! Chama muito mais isso. É muito... Na hora, imagina que você... Tem várias pessoas que estão inscritas naquela vaga. Então, você deu um detalhe a mais do que porque você é uma pessoa que está mais preparada para aquela vaga. Então, um exemplo prático, né? Um exemplo muito prático. Inglês, por exemplo, eu posso falar, ok, inglês fluente. Ou eu posso falar, já fiz projetos, me comuniquei com tais países, eu era a pessoa que falava com todo mundo. Nossa, isso deu uma segurança maior. Então, observem que a gente está sempre dando as dicas aqui, não só para você ficar bem ranqueado, né, nessa primeira parte do processo seletivo de inteligência artificial, mas o que vai te ajudar a passar por tudo. Porque no final, uma pessoa vai ser contratada para aquela vaga. E aí, geralmente, vão 3 pessoas para a entrevista. Geralmente é uma média, né, que a gente tem. E antes da entrevista, tem algumas etapas ali que não é mais a inteligência artificial. Ou é o resultado de testes, ou é uma análise mais profunda de alguns currículos que o recrutador precisa decidir quem que vai para a passagem de entrevista. Por isso que essa riqueza ela é tão importante. E aí, posso só fazer um comentário que às vezes acontece de chegar na etapa final do processo, tá ali conversando com o entrevistador faz algumas perguntas, aí a pessoa conta alguma coisa, você fala assim, gente, como ela não me falou isso antes? Quantas vezes isso não acontece, né, Mari? Sempre acontece. Sempre acontece, pessoal. Então, assim, todo mundo tem uma história incrível para ser contada. Sim, às vezes a gente fica pensando, putz, mas eu não tenho esse super projeto, essa super conquista, mas eu tenho certeza que se é o seu primeiro emprego, você tem na sua formação, você teve em algum tipo de projeto que você fez, nem que fosse pessoal, você tem com projetos de estudo que você teve antes, você tem exemplos incríveis para serem contados. E aí a gente esquece disso, e aí durante a entrevista, quando isso acontece, a gente sempre pensa, nossa, essa pessoa poderia ter colocado isso no currículo, poderia ter me falado isso antes. Então, faça essa reflexão com carinho, porque todo mundo tem histórias incríveis para serem contadas. Eu queria reforçar esse ponto do Gui, gente, é muito importante, porque existe um pouco de síndrome do impostor, né, durante o processo seletivo. Que é eu falar assim, não vou passar. Só super-homem ou super-mulher que passa. Tem mesmo. Não tem, Carol? E aí, olha aquela vaga, e aí a gente já começa a se diminuir, falar, ixi, impossível. Olha o que o Gui falou. Não necessariamente é uma experiência, né, fora da terra que vai fazer você passar. Às vezes, porque a gente também, todos os recrutadores analisam competências. Além das habilidades técnicas e dos pré-requisitos técnicos analisados na primeira parte do funil, quanto mais você avançar no funil, tende os recrutadores a avaliarem mais comportamentos, competências, valores da cultura da empresa. Então, por exemplo, sabe uma boa dica também? Se você estiver nas fases finais, você pode ter certeza que se você for avançando e for para uma entrevista, grande parte das entrevistas fazem um depara dos valores da cultura para entender se a pessoa candidata tem isso. Então, entenda quais são esses valores da cultura da empresa para, durante essas experiências, falar assim, puxa, eu tenho uma experiência aqui, por exemplo, né, sem muita experiência na faculdade. Eu fiz um trabalho de colégio, mas, puxa, eu puxei toda a equipe, eu dei várias ideias, eu consegui fazer malabares ali que a gente não tinha muitos recursos e mesmo assim a gente entregou um negócio super bacana. E só de você contar essa história, você pode estar mostrando vários comportamentos, vários valores, várias competências que a empresa pode valorizar. Por exemplo, se ela valorizar resiliência, se ela valorizar criatividade, só de você contar essa história, ela já faz esse depara. Então, observe que durante essa sua inscrição do currículo, além de fazer todo esse depara que a gente está falando, entenda como você está contando essa história para você mostrar que você também tem essas características. Parece difícil, né? Eu falo assim, gente, mas assim, então peraí, eu vou ter que voltar em todas as inscrições, né? Fazer de novo, porque sim, puxa, vamos fazer, não está dando certo o seu processo seletivo, pega essas próximas que você vai entrar e fala assim, agora eu vou fazer uma ciência aqui, né? Puxa, agora vai.
dedicar tempo, que nem a gente deu a dica, compartilhar com ex-líderes ou colegas, né, de trabalho, enfim, para você falar assim, puxa, realmente eu consegui contar da melhor forma a minha história, colocando os meus comportamentos, todas as minhas conquistas que estão alinhadas com o pré-requisito, que aí, gente, tudo tende a avançar. Agora, se vai passar ou não, né, Carol? Que nem a gente Tem falou muitos aqui, fatores, exato, mas essa questão das habilidades comportamentais, isso está muito em alta, o mercado de trabalho está valorizando cada vez mais as habilidades comportamentais, o que também deixa o processo seletivo mais diverso, né? A gente via os processos seletivos antigamente falando, você tem que ser formado em tal faculdade, tem que ter tal curso, isso é muito excludente. Quando hoje a gente já tem processos seletivos falando, se a gente olha, por exemplo, anúncios, tem Magazine Luiza, eles fazem anúncios de vaga de emprego, são incríveis, assim. Nós queremos pessoas que vistam a camisa, que trabalhem em equipe, que arregassem as mangas, que tenham um pouco de loucura, inovação. Então, você começa a entender, fala assim, nossa, eu me encaixo com isso? Se eu tivesse que trabalhar, tem um anúncio deles que eles falam assim, prepare-se para trabalhar fantasiado alguns dias. Eu me sinto bem, assim? Se eu não me sinto, não, eu sou uma pessoa mais tímida, mais reservada. Não, eu adoraria, eu acharia o máximo. Eu tenho a ver com isso. E não necessariamente eu preciso ter estudado numa faculdade tal, não necessariamente eu preciso ter experiência. Até falando dessas habilidades, como vocês estão pontuando super bem, o próprio trabalho voluntário já traz muito disso, né? Então, teve uma pesquisa aí, 40% dos recrutadores acham trabalho voluntário tão importante quanto remunerado, justamente porque comprova habilidades comportamentais. Quem faz um trabalho voluntário tem liderança, inteligência emocional, trabalho em equipe. Se você descreve o seu papel dentro desse trabalho voluntário, você era quem? A pessoa que arrecadava e organizava o dinheiro para comprar as coisas? Ou você era a pessoa que liderava, leva, gente, ó, vamos, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo? Ou era a pessoa que ia lá na frente fazer uma apresentação de teatro para ele? Quem era você? E por meio dessas situações, desses resultados, contar um pouco da sua história, a gente consegue entender mais as suas habilidades. Isso é ou não é um processo seletivo muito mais humanizado? Eu vejo isso como muito mais humanizado, porque antigamente, ó, você tem que ser formado aqui, precisa ter isso, conhecimento, tal, e a gente vai mudando um pouco em relação a isso, né? Na GUP, vocês falaram de, por exemplo, de perfil que não está completo e tudo mais. Que mais erros vocês veem por parte dos candidatos na hora que eles estão fazendo um currículo? Além de não preencher direito, de repente responder rapidão, fazer o teste em cima da hora. Sim, às vezes a gente vê as pessoas mais preocupadas em ter um match com a tecnologia, com a inteligência, e só jogando palavras-chave, do que realmente colocar tudo isso que a gente está falando aqui. Conte a sua história, as suas conquistas. Gente, de novo, a inteligência é só a primeira parte do processo. Ela não vai te levar até a entrevista sozinha. Então, só jogar coisas para fazer depara com os pré-requisitos de forma solta não vai te levar para frente. Outra coisa que a gente vê, que a gente falou aqui, das datas. Isso acontece muito, Carol. Muitas pessoas perdem datas de testes que têm que ser feitos. Perdem. E aí entra em contato com a gente. Por favor, eu perdi a data. Não tem o que a gente fazer, porque o controle é da empresa. Então, gente, o negócio que a gente está pontuando aqui de, às vezes, menos é mais, quando você atacou para todos os lados, você se desorganiza também. Puxa, como é que eu organizo? Qual que é a data de cada processo? Como que eu avanço? Por isso que é importante você, às vezes, focar, ou se você já está com alguns processos, mas organizar muito bem, né? Entendendo quais são as etapas. O legal é que na GUP você consegue ver todas as etapas, não é uma surpresa. Tem aquelas caixinhas, né, bloqueadas lá em cinza, que a gente fez depois de muito estudo, que a gente analisou. Tem duas grandes ansiedades das pessoas candidatas. A primeira, elas entravam num processo, entregavam lá o seu currículo em papel e não tinha a menor ideia qual que era a próxima etapa, quando que isso ia acontecer. Agora vocês conhecem quais são essas próximas etapas. E a segunda ansiedade é feedback, né? Isso, essa daí era outra pergunta que eu ia fazer. Esse também caiu muito na caixinha, Carol, como é que os feedbacks, como tem eu recebi vários tipos de perguntas, assim, quem é que dá o feedback, quanto tempo demora em média, o que eu faço quando não tenho feedback? Rodou nessas três, assim, muita coisa sobre isso, tô até vendo mais aqui.
Boa, vão mandando aí, gente. Vamos falar então de feedback. Fazer uma pausa aqui, porque acho que esse assunto ele é super quente. Também muitas pessoas perguntam para a gente. Feedback é uma grande dor nossa como pessoa candidata que se esforça muito, às vezes você não recebe um retorno, que é muito ruim, muito ruim. Então, vamos falar assim, como que funciona isso dentro da GUP? Dentro da nossa tecnologia, a gente fez diversas coisas para que as empresas, imagine esse exemplo que o Guilherme falou, vagas que têm 10 mil inscritos. Às vezes, né, teve uma vaga que já teve 1 milhão de inscritos. Imagina você, empresa, conseguir dar feedback para todos os candidatos e candidatas. Impossível. Então, a gente criou uma tecnologia para que a empresa consiga fazer isso de forma mais fácil. Como que ela consegue? Ela consegue, para cada etapa, por exemplo, conseguir já colocar o que ela analisa naquela etapa, provavelmente por que ela reprovou. Às vezes, se o volume de pessoas inscritas for muito grande, não tem como ela falar, Carol, você foi reprovada exatamente por isso. Eu sei que vocês gostariam. Eu também gostaria, gente, mas é impossível. Imagina, 10 mil pessoas inscritas, você conseguir falar isso para todo mundo, é impossível. E o feedback acaba sendo genérico, porque é pouco tempo, mas é muita gente, não teve tanto contato. Eu acho que, no fundo, muita gente quer esse quentinho no coração de saber, olha, não passou, aconteceu alguma coisa, mas a gente também tem que começar a desenvolver esse senso crítico de o que falta para eu melhorar, né, para o próximo processo. Exatamente. E assim, claro que quanto mais a pessoa passa no processo seletivo, o feedback ele fica mais customizado. Aquela pessoa que não passou já na primeira etapa de pré-requisito vai receber um feedback mais geral. Mas a pessoa que estiver já na entrevista, a gente aconselha muito os nossos clientes de dar feedbacks mais customizados, porque investiu mais tempo durante o processo. Mas aí, gente, a gente faz todas essas tecnologias para que você consiga escrever isso por cada etapa, né? De forma muito fácil a empresa conseguir mandar o feedback para todo mundo. Mas o que acontece? Não é a gente que vai lá e dá o feedback. Não é a GUP. Infelizmente, a gente adoraria a gente poder dar o feedback para todo mundo, mas a gente não pode. Agora, assim, o que acontece? Por que algumas empresas não dão feedback? Tem alguns motivos. Pode ser porque ela, às vezes, não conseguiu fechar a vaga. Está demorando muito mais do que ela imaginava. E aí a gente fala, puxa, não recebi nenhum retorno, mas às vezes aquela vaga está parada ou congelada. E às vezes você não sabe, a empresa não conseguiu comunicar. Tem um padrão, né, para a gente saber. Ainda mais cada empresa de um jeito. Não tem um padrão para saber quanto tempo demoraria, né? Depende do processo da empresa. Porque o pessoal fica muito assim, será quanto tempo? 1 semana, 2 semanas? Será que eu entro em contato? E, na verdade, cada empresa e cada processo é de um jeito, né? Carol, assim, gente, cada empresa tem a sua dinâmica e, às vezes, ela, de repente, puxa, a produção da fábrica não veio conforme o esperado. Vai ter que congelar a vaga. Aí não consegue contratar. Isso acontece, ainda mais no meio de uma pandemia como a gente está vivendo. Ou a empresa não se organizou, que às vezes acontece, e a gente tem várias táticas e vários serviços aqui para ficar no pé da empresa, a gente controla quantos por cento de feedback cada empresa deu, não deu, a gente tem você tem esse controle. Legal, legal. É meta nossa aqui na GUP, como GUP, né? A gente tem uma meta de percentual de candidatos enviados. Por quê? Porque a gente tem que ficar incomodado. A gente tem que querer sempre 100. É difícil pegar mais de 1000 clientes no Brasil, América Latina e falar você vai dar o feedback. Mas a gente tem criado várias coisas para cada vez mais facilitar as empresas conseguirem dar esse feedback que é muito importante, né? Então, para todo mundo que manda para a gente, Gabi, você não dá o feedback, manda para a empresa, né? Puxa, quero feedback. E a gente do lado de cá vai se esforçando também para a gente estimular mais isso em todas as empresas para que vocês tenham isso. Mas acho que é importante ter isso na cabeça de quanto mais próximo da primeira etapa, às vezes o feedback acaba sendo mais geral mesmo. Geral mesmo, né? O pessoal está perguntando aqui também como é o contato de vocês, se vocês avisam de todas as etapas por e-mail ou sempre tem que acessar a plataforma. Como que é esse contato? Porque tem uns que mandam WhatsApp, manda por e-mail, como é que é o principal contato de vocês da GUP? A empresa que monta isso também, Carol. Então, tem essas ferramentas, assim, o que a gente vê que as empresas usam bastante é a ferramenta de enviar o contato por e-mail mesmo, que elas fazem isso por dentro da plataforma. E aí chega para a pessoa candidata ali.
Mas agora, por exemplo, a gente tem uma funcionalidade para os clientes poderem mandar até via WhatsApp, por exemplo, para as pessoas candidatas também por dentro da plataforma. Então, isso é um processo que a empresa ali que personaliza. E até em termos do feedback, a cada etapa, igual a Mari falou, é a empresa que escolhe para cada etapa se ela vai, na passagem de uma pessoa para a próxima etapa, se ela dá o feedback ou não. Eu queria só fazer esse gancho da pergunta anterior, porque eu vi uma pergunta aqui sobre banco de talentos. Vocês já devem ter visto, pessoal, em alguma plataforma da Gup, em algum tipo de vaga, em alguma empresa, vagas que são para bancos de talento. Normalmente, numa vaga de banco de talentos, é mais provável que a empresa demore ainda mais para te dar um retorno, porque ela está usando essa ferramenta para ir alimentando de possíveis currículos para que, quando tem uma posição, ela movimente. Só que é bem provável que, se você se aplicou ali naquela posição, ela não te movimentou ali ainda para uma vaga que esteja aberta. Então, só porque eu vi essa pergunta, quis fazer esse link, tem bastante gente que pergunta para a gente também. Banco de talentos é diferente de uma vaga que está aberta agora para ser fechada. Então, é bem provável que, se você se aplicou num banco, você não vai receber um feedback muito rápido. Mas o ideal também entendi. E a questão do canal de atendimento é importante. Quem está buscando recolocação tem que entrar na plataforma, tem que olhar, não pode perder um teste, né, gente, de besteira, perder um processo seletivo, uma oportunidade por bobagem, por perder prazo. Isso já mostra também um pouco do nosso perfil profissional, né? Pode mostrar muitos julgamentos e muitas respostas sobre o nosso perfil. Existe uma dúvida que aparece bastante, o que é eliminatório? Então, por exemplo, tem alguns testes comportamentais para fazer. Eles vão dando em sequência, né? A pessoa fala, vai aparecendo vários testes em sequência. Todos eles são eliminatórios ou a vaga vai ver tudo, como um todo? Assim, a empresa vê como um todo? Legal, ótima pergunta, né? Existe duas formas de você, pessoa candidata, ver os testes. Tem alguns testes que são muito pré-requisitos, às vezes. Por exemplo, uma vaga que precisa de uma pessoa com carteira de motorista. Aí a empresa ela pode colocar que tem uma pergunta eliminatória, por exemplo. Você tem carteira de motorista? Se a pessoa não tiver, e isso é até humanizado também, você não vai perder tempo. A empresa já consegue te falar assim, olha, você já não vai participar porque é um pré-requisito obrigatório. Mas falando agora de testes, os nossos testes, eles não cortam. Então, assim, se você tirou 0, você vai estar entre os últimos do ranking. Só que você não vai deixar de ser visto, porque, de repente, tem outras características que te pontuaram e te levaram para cima. De repente, você fez um teste de matemática básica e não foi bem. Mas no de português, você foi muito bem, no de perfil muito bem, e o seu currículo foi com um match muito legal com os pré-requisitos, então você vai ser bem ranqueado. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vê pessoas candidatas desistindo. Não desista da vaga. Às vezes tem outras coisas que compõem, né? Que não é, novamente, só uma coisa. Hoje, a nossa inteligência, que está ali mais focada na primeira parte do processo, analisa mais de 200 características. Mais de 200 características, 200 gente. características. Então, todo. Tudo. E não só da pessoa candidata, mas da empresa, da vaga. É toda uma estrutura ali tecnológica para ajudar a fazer esse grande matching, né? E aí depois as pessoas vão passando durante as outras etapas. Mas assim, gente, muito cuidado, porque você pode ser, né? Com certeza, às vezes vai mal em uma coisa, vai muito bem em outra, e se você não desistir, você pode passar nas outras etapas. Então, é tudo avaliado como um todo, né? O pessoal fala, foi mal no teste. Isso não significa que você está eliminado, né? Significa que não significa. Claro que assim, né, Carol? A concorrência, infelizmente, é grande. Então, assim, se você vai bem em tudo, provavelmente você tem mais probabilidade. Mas não é eliminatório, gente. O teste não é eliminatório. Não é eliminatório. Uma dúvida que também sempre surge, e eu estou vendo aqui também, são os tipos de vaga, né? Então, a Gup, né? Ela tem oportunidades para todos os profissionais, tem vagas para pessoas mais velhas também. A pessoa fala assim, tem oportunidade para pessoas, por exemplo, que estão acima de 45 anos, ou é só área de tecnologia. Como é que estão as oportunidades na Gup? Gente, tem todas as oportunidades. Hoje, todas as empresas que são clientes da Gup, elas usam a Gup para tudão, né? Da vaga
de analista de logística, vaga de recrutamento, todas as vagas, todas. Idade, alguém colocou isso, né, Carol, que você falou. A gente até... Idade, gênero, orientação sexual, todas essas características não são analisadas. Por isso que a gente é tão apaixonado pelo que a gente faz. Porque a gente quis realmente construir um processo justo. Claro que, puxa, se um recrutador ou outro vai avaliar isso, aí foge um pouco do nosso controle. E aí como a gente faz para ajudar as empresas? Conscientização, treinamento, muito conteúdo. A gente tem um blog, uma academia para os RHs, que a gente fala sobre experiência de candidato para ajudar, né, toda essa conscientização das pessoas em relação à diversidade, né? Puxa, o que realmente é importante olhar dentro de um candidato. Mas, gente, acho que o mais importante aqui é você entender esse todo para, a partir de agora, né, que eu estou vendo aí que a gente está chegando daqui a pouquinho ao fim, infelizmente. Está acabando já, gente. Tinha que ter mais tempo, né, amor? Eu acho muito pouco para falar. Muito pouco, porque tem muita gente boa aqui. São 153 pessoas aqui nessa live, gente. Querendo aprender, eu quero a pessoa falando assim, minha maratona agora, o meu treino agora é conseguir recolocação. Pessoal falando super bem da GUP, com muitas dúvidas da GUP. Muito legal, assim, é pra gente ir finalizando, então, né? Também eu vi perguntas assim, quando eu atualizo meu currículo para uma vaga da GUP, esse veio na caixinha, altera para todas as vagas ou não? As que estão participando de processo seletivo ou não? A gente depende. Você tem alguns processos que vão te perguntar algumas outras coisas, alguns outros testes, perguntas eliminatórias. Isso se soma, né? Então, por exemplo, eu vou me candidatei à vaga A, beleza? Agora eu vou me candidatar à vaga B. Eu posso ir lá e editar, que aí vai valer para a vaga B, né? Não atualiza para tudo. Não atualiza para tudo. E aí os testes também, assim, tem muitas coisas, gente, que vale. Não é porque você se inscreveu uma vez, aí já está salvo o meu currículo, eu não vou olhar nada. Puxa, olha, de repente tem algumas outras coisas ali que faz sentido você colocar, né? Desde essas perguntas e testes novos. Então, encare realmente cada processo como único para você realmente se dedicar bastante, aí bem focadinho em cada processo. E eles estão perguntando, ele também caiu lá na caixinha, se precisa atualizar todos os dias, porque tem algumas plataformas que tem o filtro de quem atualizou o currículo por último. Na GUP, eu consigo filtrar por isso ou é só um ranking mesmo do match? Tem como eu filtrar profissionais que atualizaram o currículo há pouco tempo? Ou... Tem muita coisa, fala aí. Isso, o importante, gente, é manter o currículo atualizado. Mas isso não é um fator que o recrutador deva filtrar. Ele nem faz isso na plataforma para procurar só aqueles que estão atualizados. Porque a vantagem não é a data de atualização, mas sim você, como uma pessoa que está participando do processo, está com as informações mais pertinentes ali. Então, acho que a mensagem tem que ficar assim, se preocupe sim em ter o seu conteúdo atualizado, mas não porque o recrutador fica filtrando no mais atualizado, mas porque se você não atualizar, você vai estar deixando de contar informações relevantes sobre você. Então, se preocupe sim em manter atualizado, mas pela mensagem, pelas histórias que estão sendo contadas ali, estarem realmente atualizadas. E algo legal de todo mundo saber, Carol, é que o recrutador, ele sabe bastante coisa. Dentro da GUP, ele consegue ver se essa pessoa já se candidatou em outras vagas, ele consegue ver se já trabalhou lá dentro da empresa, por exemplo. Por isso ele consegue ver se candidatou para outras vagas dentro da mesma empresa? Consegue. Olha aí, gente, um ponto de atenção, né? Porque assim, rapidinho, se eu cortar para falar isso, que eu achei um gancho muito legal quando eu sabia esse filtro da GUP. Saiu uma pesquisa no ano passado indicando que o maior gargalo dos candidatos hoje é a falta de foco. Eles não querem contratar alguém que está disparando, afetando o currículo. Se o recrutador pode ver no filtro, se você já está mandando para todas as vagas, mandei para o financeiro, administrativo, marketing, comunicação, você vai perder relevância. Isso é um filtro super importante, super relevante para a gente destacar. Eu não sabia disso, muito legal. Óbvio, tem que prestar atenção. Sim, e é importante, gente, por quê? Para também você contar a sua história. De repente, pode acontecer um caso ou outro, puxa, eu me candidatei numa vaga de vendas, mas de repente abriu uma outra de
Análise de dados que eu achei mais legal ainda. E às vezes acontece, tá tudo bem. Mas cuidado, porque se de repente você foi lá e colocou para tudo, Todas as coisas. imagine se você é o recrutador. Sempre se coloque no lugar do recrutador. O que você pensaria? Né? Então, acho que esse exercício também, desde o comecinho da live, né, Carol, que a gente está sempre pontuando. Me inscrevi, deixa eu voltar para os pré-requisitos. Se eu fosse recrutador, eu estou vendo que tem um match e não tem, né? E até agora, do que a gente está falando, se eu sair disparando para todo mundo e eu ver isso como recrutador, o que você faria? Então, acho que isso ajuda a gente também a policiar alguns comportamentos, né? Gente, acho que a grande mensagem que a gente tira aqui é que enviar currículo, o ato de enviar é muito simples. O que a gente precisa fazer é toda essa reflexão, essa análise, esse cuidado com o conteúdo, encontrar o match, encontrar a identificação com a vaga. Então, assim, eu acho que para mim essa é a mensagem que mais ficou desse papo com vocês. E uma pena que o nosso tempo agora está estourando e eu tenho medo dele, de repente, desligar com tudo e eu nem consegui agradecer vocês, né? Eu queria agradecer imensamente o tempo de vocês, todo esse conteúdo, esse carinho de trazer o lado da Gump, explicar como funciona. Eu tenho certeza que quem está buscando recolocação, e um monte de gente fala da Gump sempre lá aqui no Pra Carreiras, eu tenho certeza que se encontrarem mais nesses processos seletivos. Muito obrigada de coração. Carol, posso só fazer um convite antes da gente fechar? Pessoal que está acompanhando a gente está com bastante novidade para pessoas candidatas vindo aí, coisas que a gente ficou com a língua coçando para contar, mas que a gente não pode contar ainda. Sem dúvidas aí, Carol. É para fazer um gancho para você convidar a gente para vir mais vezes, mas vamos estar... gente, vou convidar sim, então super convidados, teremos novidades da plataforma, eu adoro essas novidades, gente. Vamos ter bastante novidade da plataforma. Disso. Muita novidade da plataforma vindo por aí, e aí eu queria deixar um convite, a gente está lançando hoje, até trouxemos aqui em primeira mão para esse momento super especial para ter esse papo com você no Pra Carreira. A gente está lançando hoje um Instagram, gup.empregos, procurem aí vocês, em que a gente vai trazer uma série de conteúdos e boas práticas e dicas também para ter sucesso na sua procura por emprego. E sem dúvida, Carol, vamos querer estar muito junto com você para a gente somar forças e levar muito sucesso para quem está procurando uma nova oportunidade juntos com essa parceria aí. Legal, gente. Então sigam, é Gump Emprego. Gup.empregos. Gump.emprego, gente, segue esse perfil que vai ter várias dicas para vocês. Já vou sair daqui, vou seguir também o perfil deles para conhecer, ter mais conteúdo. E vocês tendo novidades, a gente vai fazer mais live. Estou super feliz com a parceria com vocês. Gostei muito de conhecer. Vocês são muito legais, são uma vibe muito boa, super joviais, tecnológicos, adoro, assim. Então, com certeza a gente vai fazer mais live. Vamos estreitar esse relacionamento, né? E tendo novidades, a gente volta aqui a conversar, com certeza. Combinado. Nossa, com certeza, conta com a gente. E olha, para todo mundo aqui que participou hoje da live, queria agradecer o tempo de todo mundo aqui, né? Para a gente poder trocar, evoluir juntos. Do lado de cá, gente, da Gump, a gente fica muito arrepiado de ser a maior plataforma hoje de recrutamento aqui do Brasil. Mas a gente só está começando. A gente não é perfeito, a gente está melhorando muito. Tem muita coisa aí legal. São mais de 300 pessoas no time, focadas e realmente, gerar uma empregabilidade, né, que nem a gente está falando, cada vez maior, mais justa, mais encantadora. Então, contem com a gente, porque a gente é incansável do lado de cá para, fazer cada vez um processo melhor aí para todo mundo. Eu tenho certeza, como eu falei no comecinho, né, essa questão de conhecer as pessoas da empresa, isso é tão legal. A gente vê a empresa de uma outra forma, né? Eu vou lembrar dos dois sempre vendo a empresa. É humano, tem pessoas por trás, pessoas que erram, pessoas que acertam, mas que o mais importante, pessoas que amam o que fazem e estão dando sangue, estão fazendo de tudo para trazer o melhor resultado, a melhor experiência possível. Essa é a imagem que eu tenho de vocês aí, gente. Muito obrigada de coração, viu? Foi ótimo. Obrigada a todo mundo que veio aqui, gente. Obrigada a todo mundo. E amanhã a gente tem nossa última live esquenta da Operação Match de Carreira. Eu vou estar aqui com vocês, meus amigos, para tirar dúvidas de todas as plataformas de recolocação, entrevista, currículo. Bora bater papo.
papo. E se você ainda não se inscreveu no nosso evento, vocês também estão convidados aí para Operação Média de Carreira. O link tá lá na bio, é só arrastar para cima e participar do evento que vai começar no dia 14, beleza, povo? Ó, somos um time, beleza? Obrigada, pessoal da GUP, e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.